Olá, tudo bem? Cássio Ferreira, do canal Tudo Mastigado. Estamos aqui para a nossa segunda aula de lei de Kirchhoff. Como eu te falei, você aprendeu a regra da lei de Kirchhoff e você tem que estudar qual é a melhor maneira de usar no exercício essa regra. Como estamos sempre colocando, qual é a lei mais importante? Primeira lei de Ohm. E aqui a gente vai trabalhar em cima dela sempre, utilizando Kirchhoff, utilizando a lei de Ohm também. Tranquilo? Nesse próximo circuito, que a gente vai começar a trabalhar para entender o funcionamento de Kirchhoff, você vai observar a divisão da corrente e como trabalhar as malhas. Vem comigo. Diz o seguinte, ó, no circuito representado no esquema a seguir, as fontes de tensão 12 volts e de 6 volts são ideais. Os dois resistores de 12 ohms, R1 e R2, são idênticos. Os fios de ligação têm resistência desprezível. Nesse circuito, a intensidade de corrente elétrica R1 é, aí ele está colocando aí, igual 0,5 no sentido de x para y, 0,5 no sentido de y para x, né? 0,75 x para y, 1 ampere x para y, 1 ampere y para x. Galerinha, nós temos um circuito e temos uma maior DDP. Então, a primeira coisa que você vai fazer ao aplicar Kirchhoff é definir o seguinte, o sentido da corrente. Ele não me deu. Por isso que está falando se é de x para y, daí adiante. Então, você tem aqui, ó, y, tudo bem? E aqui você teria x. Como eu tenho 12 volts, eu sei que esse aqui é um gerador. Porque em um circuito elétrico, eu parto da maior DDP para a menor DDP. Não tem como um receptor de 6 volts alimentar 12 volts. Não vai funcionar. Então, olha, se esse aqui é um gerador, ele vai ter aqui uma corrente I1. Vou chamar essa corrente de I1. Essa corrente I1 vai encontrar um nó, tudo bem? Quando ela encontra um nó, se esse é um gerador, vai descer aqui uma corrente I2 e vem para cá uma corrente I3. Cássio, como é que eu vou saber que o sentido que você está me colocando é realmente de I3 para, de Y para X? Você está colocando que esse camarada é um receptor. Exatamente, eu estou fazendo um chute. Como eu vou perceber se o meu chute está correto? Quando eu calcular o circuito. Se os valores derem positivos, significa que eu acertei o sentido da corrente. É isto aí. Quando eu calcular o circuito e analisar ele aqui, se der todo mundo positivo no sentido da corrente, eu acertei o sentido. Olha, galerinha, vou usar Kirchhoff aqui só nesse primeiro termo, ó, para dividir a corrente. Agora, malandramente, lembra da questão anterior? Você tem uma DDP em um circuito basicamente paralelo. Então, quando eu venho do lado de cá, aqui em cima não tem 12 volts. Olha comigo. Ó, eu tenho 12 volts aqui e tenho 12 volts aqui. Quando eu aplico a lei das malhas, eu posso fazer logicamente, ó, o RI 12 vezes I2, que é essa corrente, e vou achar I2 igual a 1 ampere. Tranquilo? Ó. Ou eu poderia aplicar a lei das malhas. Tem uma corrente circulando do lado de cá. E aí eu vou dividir o meu circuito. Agora, vem comigo, vem comigo. Daqui para cá, ó, daqui para cá, não falei que é um receptor? Receptor não é U, E mais RI. Quanto que é o seu U daqui para cá? 12. Daqui para cá? 12 também. Olha, 12 volts em paralelo com esse 12 ohms está em paralelo com esse circuito aqui, ó, com esse receptor. Então, eu vou analisar o circuito pela DDP. Quanto que é DDP? 12. Quanto que é a força contra-eletromotriz? 6 volts. Mais resistência lá é 12, vezes a corrente que é aí, 3. 6 vai para o lado de lá.
Então vai ficar aqui, ó, 12 menos 6 igual a 12 e 3. 12 menos 6, 6. Igual a 12 e 3. E 3, que é a corrente de y para x, vai dar 6 sobre 12. E 3, 0,5 amperes. Deu positivo? Então significa que este é o sentido real da corrente. Se tivesse dado negativo, não seria um receptor, seria um gerador. Eu errei o sentido da corrente. Entende, galera? Não faça muito mistério. Circuitos grandes, eu trabalho lá o somar a DDP e igualar a zero. Circuitos menores, eu sou mais esperto um pouquinho e vou trabalhar a relação da DDP. Enxergue sempre Kirchhoff em cima da DDP. Tranquilo? Então, a nossa alternativa para essa questão seria que letra mesmo de y para x. Vamos olhar a alternativa? Então, ó, 0,5 amperes no sentido de y para x seria a letra B. Ok? Nossa próxima questão é a questão de número 9. Diz assim, ó, no circuito esquematizado a seguir, o amperímetro ideal indica uma corrente de intensidade 2 amperes. O valor da resistência R da lâmpada em ohms é igual a... Lindinhos, o que eu tenho nesse circuito? Eu tenho um gerador e tenho um receptor. Conseguiu enxergar comigo? Não? Olha só comigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá. Maior DDP, como eu te falei, 48 volts. Tudo bem? Menor DDP, 12 volts. Como é que eu sei que é um gerador? Como é que eu sei que é um receptor? A corrente não sai pelo positivo? Sai aqui uma corrente I. Tranquilo? Quando essa corrente chega bem aqui, ó, onde ela está entrando? No positivo. Então eu tenho um gerador e aqui eu teria um receptor. 48 já tem que alimentar 12. Então, perceba o seguinte. Eu tenho uma DDP de 48 volts. Já tenho que alimentar 12. Então, ó, menos 12 volts. Quanto que sobra para o circuito? 48 menos 12 vai dar 36 volts. Cássio, estou começando a enxergar com você uma questão. Então, vai ter uma DDP aqui, vai ter uma DDP aqui e vai ter uma DDP aqui. Sim ou não? Sim. Olha, esse circuito todinho aqui está em paralelo com essa resistência, porque chega aqui, ó, a corrente vai se dividir para 10 ohms e a lâmpada. Então, eu tenho aqui, ó, uma corrente andando. Está em série o meu circuito. Então, eu tenho 9, mais 2, mais 1. 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 ohms de resistência. Se eu tenho 12 ohms de resistência e eu vou aplicar o R vezes I, então vai ser 12 vezes a corrente que ele diz aqui no amperímetro, ó, 2 amperes. Tudo bem? Então vai ser vezes 2, 18 ou 24 volts. Galera, olha, presta atenção comigo aqui, ó. Tenho 2 amperes, né? 2 vezes 9 vai dar 18. Tudo bem? 18 do lado de cá. Aí aqui fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, ó, se eu tenho aqui 2 amperes, 2 vezes 9, 18 volts. 2 vezes 2, 4 volts. Então, ó, 18 mais 4, 22. Aqui não é 1, 2 amperes, 2 volts. É lógico o meu circuito, entende? Ó, 18 mais 4 mais 2, 24. Você está usando a lei de Ohm nessa relação. Tranquilo?
Agora, perceba, se eu tinha 36 sobrando, 36 para alimentar 24. Quanto que sobra? 12 volts. Então, a nossa DDP aqui em cima é de 12 volts. Se eu tenho uma DDP de 12 volts aqui, eu encontro a corrente que passa em cima desta resistência. Vou colocar aqui, ó, I2. Aplico lei de Ohm, URI. Quanto que é a DDP, galerinha? 12. Quanto que é a minha resistência? É 10. Então, a minha corrente I2 vale 1,2 amperes. Cássio, isso é muito lógico. Então, quer dizer que eu vou usar aquele raciocínio de Ohm por ler. Exatamente, ó. Geradores menos receptores. Achei a DDP que está sobrando. Essa DDP vai alimentar resistências. Quais são as resistências que eu conheço? 9, 2 e 1 ohm. Então, ó, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então, deu 24 volts. 36 eu tinha sobrando. Dos 36, 24 volts vai ficar nessas resistências. Quanto que está sobrando aqui, moçada? 12. Faz a soma. 12 mais 24 tem que dar 36. Tranquilo? Beleza? Se eu achei a corrente 2 agora, como eu vou achar a corrente I3? Vai usar o Kirchhoff. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que o deixam. Qual é a corrente que está entrando aqui, moçada? Não é 2 amperes? Então, a minha corrente I3 é 2 menos 1,2. A minha corrente I3 é de 0,8 amperes. Tranquilo? Essa é a minha corrente, 0,8 amperes. Agora, eu vou achar a lei de Ohm de novo. URI. O que ele quer saber, moçada? O valor da resistência da lâmpada em ohms. Vamos voltar lá na questão? Olha comigo ali, ó. Voltando aí na questão, você tem aí, ó, o circuito esquematizado a seguir, ok? O amperímetro ideal indica uma corrente de intensidade de 2 amperes. O valor da resistência da lâmpada em ohms é igual a. Então, você distribuiu, aí eu tenho lá 10, 12 ohms, 8, 15 e 20. Quanto que é a DDP? A DDP vale 12 volts. Então, eu vou aqui, ó, 12 volts. Quanto que é a minha resistência? Quero saber. Tudo bem? Quanto que vale o I? 0,8. 0,8. Então, eu vou apagar o quadro aqui, para a gente poder fazer essa continha, transferir para o lado de cá, tá bom? Tá muito apertado ali, não dá para ficar tão apertado assim. O RI 12, que é a nossa DDP, tranquilamente, R vezes 0,8. R, 12 dividido por 0,8. Galerinha, quanto que vai ser 12 por 0,8? Você vai colocar lá na sua regrinha. Poxa, 12 por 0,8 vai dar aqui 15 ohms. Tranquilo? Até a próxima. Grande abraço.